A profecia do servo sofredor, escrita 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías 53 é considerada a profecia messiânica mais detalhada do Antigo Testamento. Escrita por volta de 700 a.C., ela descreve um servo que seria desprezado e rejeitado, que carregaria as nossas dores e seria ferido pelas nossas transgressões. O texto foi preservado nos manuscritos do Mar Morto, confirmando sua antiguidade. A profecia descreve com precisão impressionante detalhes da crucificação, traspassado, contado entre os malfeitores, sepultado com os ricos, 7 séculos antes da invenção da crucificação romana. Cristãos veem isso como prova da divindade de Jesus. Judeus interpretam o servo como o povo de Israel. A controvérsia teológica continua há 2000 anos. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Isaías 53 é deliberadamente evitado nas leituras sinagogais tradicionais. É o único capítulo de Isaías não incluído no ciclo anual. Estudiosos judeus medievais o chamavam de a pedra de tropeço. O texto era tão problemático para o debate judaico-cristão que foi praticamente apagado da liturgia. Isaías 53 é ou a coincidência mais extraordinária da história, ou a profecia mais precisa já registrada. Não há meio termo. Se essa profecia era sobre o futuro, a próxima era sobre o presente, e mudaria o curso de impérios. Babilônia, a cidade considerada indestrutível, com data marcada para cair. Isaías profetizou em 700 a.C. que Babilônia seria destruída pelos medos e nunca mais seria habitada. Na época, Babilônia nem era potência ainda. O Império Assírio dominava. Daniel, 150 anos depois, profetizou a queda em uma noite específica. Durante um banquete do rei Belsazar, ele viu uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contado, pesado, dividido. Em 539 a.C., exatamente como profetizado, o exército persa invadiu Babilônia durante um banquete real. Desviaram o rio Eufrates e entraram pelos portões de água. Belsazar foi morto naquela noite. A cidade foi gradualmente abandonada e no século II d.C. estava em ruínas completas. Hoje, apesar de Saddam Hussein ter tentado reconstruí-la nos anos 80, o local permanece praticamente desabitado. No entanto, o historiador grego Heródoto, escrevendo apenas um século depois da queda, ficou tão impressionado que viajou até lá para verificar. Ele documentou muralhas de 90 metros de altura, jardins suspensos, portões de bronze, e mesmo assim, a profecia se cumpriu. Babilônia nunca mais será habitada. Arqueólogos modernos confirmam, há uma espécie de maldição sobre o local. Todas as tentativas de reconstrução fracassam. Isaías previu a queda de uma superpotência que nem existia ainda e acertou até o método de invasão. Da queda de impérios, vamos agora para a reconstrução de uma nação, em um único dia. Uma nação que nasceria em um dia, 2.500 anos depois da profecia. Isaías 66:8 faz uma pergunta retórica impossível. Acaso pode uma nação nascer num só dia? Ezequiel 37 tem a visão do vale de ossos secos, ossos que voltam à vida, representando Israel ressurgindo depois de muitos dias de exílio. Ambas as profecias foram escritas enquanto Israel estava sendo conquistado e seu povo disperso pela Babilônia, Assíria e, posteriormente, Roma em 70 d.C. Em 14 de maio de 1948, às 16 horas, David Ben-Gurion declarou a independência de Israel, literalmente em um dia. Após 1878 anos sem território nacional, o povo judeu teve reconhecimento de Estado pela ONU. 5 exércitos árabes atacaram no dia seguinte, e Israel sobreviveu. Nenhum outro povo na história foi disperso por quase 2 milênios, e depois retomou sua terra com o mesmo nome, língua e identidade. Mas o mais surpreendente é a precisão de Ezequiel. Ele profetiza que Israel voltaria em 2 etapas. Primeiro, os ossos se juntam, retorno físico à terra. Depois o espírito entra neles, avivamento espiritual. Estudiosos apontam: Israel existe como nação secular
desde 1948, mas a maioria dos judeus israelenses é secular. A segunda etapa ainda é debatida. Israel é a única nação moderna cuja existência foi prevista 2.500 anos antes. E o cronômetro profético continua correndo. De Israel recriado, vamos agora para Jerusalém, a cidade que seria o epicentro das profecias do fim dos tempos. Jesus profetizou que Jerusalém seria pisada pelas nações, até um prazo específico. Em Lucas 21, 24, Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Zacarias 12 vai além. Profetiza que Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentassem movê-la se feririam. Ambas as profecias pareciam absurdas quando foram ditas. Jerusalém era uma cidade pacata sob controle romano. Em 70 d.C., Roma destruiu Jerusalém e o templo, exatamente como Jesus previu. A cidade ficou sob controle estrangeiro por 1897 anos. Romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, britânicos. Em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel retomou Jerusalém. Pela primeira vez desde a Babilônia, judeus controlavam a Cidade Velha e o Muro das Lamentações. Mas Zacarias acertou a segunda parte também. Desde 1967, Jerusalém é o conflito diplomático mais impossível do planeta. ONU fez 45 resoluções sobre ela. EUA, Rússia, Europa, mundo árabe, todos têm posição. É literalmente uma pedra pesada que ninguém consegue mover sem causar crise internacional. A simples mudança da embaixada americana em 2017 gerou protestos globais. Jerusalém é a única cidade do mundo cuja posse foi profetizada há 2000 anos e continua cumprindo profecias ao vivo. Se Jerusalém é a cidade profética, nosso próximo personagem é o líder profético mais temido. O líder mundial que enganará nações inteiras e será adorado como Deus. O anticristo é descrito como um líder carismático que surgirá de uma confederação de nações. Daniel 7 fala de 10 chifres. Ele fará um tratado de paz de 7 anos com Israel, quebrará na metade, profanará o templo reconstruído e exigirá adoração global. Paulo diz que ele se assentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus. João diz que controlará comércio global através de uma marca. Ninguém poderá comprar ou vender sem ela. A profecia do anticristo influenciou 2000 anos de política e cultura. Nero, Napoleão, Hitler, Stalin, todos foram chamados de anticristo por contemporâneos. A ideia de um governo mundial único, moeda digital, vigilância biométrica, cada avanço tecnológico reacende o debate. A marca da besta, 666, é a profecia bíblica mais citada na cultura pop. Filmes, séries, músicas. No entanto, a profecia tem um detalhe intrigante. O anticristo é descrito como alguém que não terá respeito ao desejo de mulheres. Daniel 11:37. Intérpretes debatem há séculos: celibato, homossexualidade, misoginia ou simplesmente desinteresse por romance, focado apenas em poder. A ambiguidade é proposital. Qualquer líder mundial pode se encaixar, e qualquer geração pode pensar, é ele. O anticristo é a profecia que nunca envelhece. Cada geração acha que está vendo os sinais. Mas se o anticristo é o clímax do mal, nossa última profecia é o clímax da esperança. O retorno mais esperado da história, com data desconhecida, mas sinais visíveis. Jesus disse que voltaria, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, visível globalmente e instantâneo. Zacarias 14 descreve que seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, que se dividirá em 2. Apocalipse 19 retrata um guerreiro em cavalo branco, com exércitos celestiais, vindo para a batalha final do Armagedon. A profecia inclui sinais, guerras, terremotos, fomes, evangelho pregado a todas as nações. A segunda vinda é a profecia mais citada no Novo Testamento, 318 referências em 216 capítulos. É a esperança central do cristianismo. Cristo voltará para julgar, reinar e restaurar a terra.
Bilhões de cristãos aguardam esse evento há 2000 anos. Moveu cruzadas, reformas, missões globais. É a motivação por trás do evangelismo mundial. E então virá o fim. Mas Jesus foi claro. Daquele dia e hora ninguém sabe. Isso não impediu dezenas de predições falhadas. 1844, grande desapontamento. 1914, Testemunhas de Jeová. 2011, Harold Camping. O próprio Jesus avisou: muitos virão em meu nome dizendo, o tempo está próximo, não o sigam. A ironia é que a profecia inclui um aviso contra prever a profecia. A segunda vinda é a promessa que define a fé de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Não sabemos quando, mas sabemos que esperar. Você acabou de conhecer 6 das profecias mais influentes da Bíblia. Desde a vinda do Messias até seu retorno prometido, algumas já se cumpriram com precisão assustadora, outras ainda estão em andamento, e algumas aguardam um futuro que pode estar mais próximo do que imaginamos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. E nos comentários, me diga: qual dessas profecias te impressionou mais? Obrigado por assistir. Até o próximo.